Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Barros e no vídeo de hoje eu vou estar contando a história de como me tornei cadeirante. Então senta que lá vem a história, viu? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Então, gente, eu vou tentar contar resumidamente, apesar de ter muito assunto, senão eu vou passar o dia inteiro aqui conversando com vocês e vocês vão acabar dormindo. Mas eu vou tentar ser objetivo de uma forma que vocês entendam como aconteceu. Que no meu caso foi um acidente, um grave acidente de trânsito que eu sofri no dia 31 de maio de 2009. Então, no dia 31 de maio desse ano vai fazer 11 anos já que eu sofri esse acidente e me tornei paraplégica. Na época eu estava com um ex-namorado e a gente quis dar uma volta na cidade um domingo à tarde, sabe? Próximo das 5 da tarde. E quando a gente chegou num sinal em direção à pista de kart que a gente estava indo, quem aqui de Vilhena vai saber o sinal que eu vou falar, que é ali perto da Rondojet. E chegou lá o sinal, a gente estava na avenida, o sinal estava fechado, então a gente foi bem devagar porque não tinha porquê da gente correr já que o sinal estava fechado. E a gente viu que já tinha um carro lá parado, um EcoSport preto, esperando também o sinal abrir. Quando meu ex-namorado colocou o pé no chão e chegou no sinal, o sinal abriu, né? E tinha o cruzamento, a avenida reta que a gente ia seguir e o cruzamento. De esquina, assim, do outro lado tinha um posto de gasolina. Ainda tem esse posto de gasolina lá. O senhor que estava na frente da gente, a gente estava não totalmente parelhado, assim, fala parelhado, com ele assim, estava um pouquinho perto da traseira do carro, ele não deu sinal que ia virar para a esquerda, então a gente imaginou que ele ia seguir reto, né? Que aqui esse negócio de dar seta na cidade é meio complicado. Tem seta, mas as pessoas não usam, tem esse costume aqui. E aí ele fez com que ia reto, não seta, né? Não deu seta, falei isso 10 vezes, o sinal abriu e ele foi seguindo e a gente foi indo junto, porque a gente também ia pela mesma direção. Do nada, porque o vidro dele estava abaixado, a gente viu ele fazer esse movimento brusco, ele fez assim com o volante. Não tinha mais espaço para ele virar para a avenida aqui do lado esquerdo. Então ele virou, pegando um pouquinho da avenida e um pouquinho já da calçada do posto da esquina, do nada, virou. E de qualquer maneira ia pegar na gente, a gente percebeu isso, né, porque já estava bem pertinho dele aqui, então de qualquer maneira ia bater na gente. Na hora que eu vi isso, eu só fechei os olhos assim, porque não dá tempo de você gritar, não dá tempo de você falar. Como a palavra já diz, acidente você não espera, né? Então a gente não tem tempo de ter reação, de fazer nada. Simplesmente fechei o olho e ouvi tudo o barulho da coisa acontecendo e senti, né? Então a gente imagina que se ele tivesse só virado assim, a gente ia bater, cair, ralar, né? Mas tudo bem, bom dia, né? Boa viagem, beleza. Só que aí ele foi tentar fugir quando ele bateu na gente aqui, porque ele estava alcoolizado. Então ele, além de bater aqui, ele de novo girou o carro em cima da gente para tentar fugir para a direção que era para ele ter seguido antes. E quando ele girou o carro, ele pegou na gente, eu fiquei presa com o corpo inteiro debaixo do carro, meu namorado ficou com parte do corpo preso lá também. E aí quando ele fez essa volta assim para fugir pelo outro lado, ele me quebrou todinho, porque eu fiquei presa com esse ombro aqui no asfalto, esse aqui no peito do carro, eu fiquei de lado, assim, esmagada, o meu capacete, né, preso também no peito do carro, e meu asfalto rachou no meio, e eu fiquei presa, assim, de lado. Quando ele girou, a minha coluna quebrou na hora, eu fiquei paraplégica na hora, que eu já não sentia as pernas. Quebrei mais 3 costelas, a cravícula e perfurei o pulmão. Graças a Deus, não aconteceu nada com a minha cabeça. Não desmaiei, mas também eu não consegui ter reação porque eu não respirava, já que a minha costela entrou dentro do pulmão, perfurou e ele começou a encher de sangue. Eu não sabia que eu estava debaixo do carro, porque na hora que eu vi que a moto fez assim, que ele virou em cima da gente, eu fechei o olho e aí eu só fui sentindo sendo arrastada e a dor concentrou tudo no meu tórax. Mesmo na hora que ele girou, que quebrou minha coluna, eu já não sentia as pernas. Né? Então concentrou tudo no meu tórax. É a sensação que tem um carro aí, gente, desculpa. Oi, vizinho, bom dia. Espera só um pouquinho. Só mais um minuto. Beleza. Então a dor se concentrou tudo no meu tórax.
era como a sensação que eu descrevo, assim, mais ou menos, era como se alguém estivesse abrindo meu tórax, assim, com as duas mãos, sabe? De tanta dor que eu senti aqui, porque eu fiquei presa, assim, né, de lá. Meu namorado ficou preso debaixo do carro, como eu falei, e quando ele virou o carro, que ele ia seguir, o pneu estava bem próximo à minha cabeça, ele ia esmagar minha cabeça, eu ia morrer na hora. As pessoas entraram na frente do carro e fizeram com que ele parasse. Ele não quis sair em nenhum momento de dentro do carro, porque ele estava alcoolizado, né, enfim, ele estava querendo fugir. E aí ergueram a traseira do carro com ele dentro. Quando eu ergueram a traseira do carro, eles me puxaram meu ex-namorado. E o cara seguiu, derrubou, segundo as pessoas lá, derrubou mais 2 motos e foi embora. Quando eu tava debaixo do carro, né, que eu fui descobrir que eu tava debaixo do carro, porque quando eu fechei o olho eu senti tanta dor aqui, só que eu imaginei que era a moto que tava em cima de mim, porque a dor é como se um elefante tivesse sentado assim em cima de mim, é horrível, não sei descrever, de tanta dor que eu senti no tórax. E eu imaginei que a moto tava em cima de mim, só que quando eu abri o olho eu tava debaixo do carro, assim, porque eu lembro que um rapaz agachou, olhou e falou, a menina tá viva. Eu lembro de ouvir algumas coisas assim, né? Que a gente tá meio em choque, a gente não presta atenção, mas eu ouvia tudo. E eu lembro que eu abri o olho e aí eu vi aquele escurão, assim, do carro. Aí eu entendi que eu tava debaixo do carro. E eu lembro que quando eu estava lá embaixo, eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia respirar, porque meu pulmão estava enchendo de sangue. A única coisa que passou na minha cabeça, a primeira coisa, aliás, que passou na minha cabeça, era como se fosse um letreiro. Eu lembro perfeitamente que passou como se fosse um letreiro, assim, na minha testa, assim, tô morrendo. Eu lembro perfeitamente que a única coisa que passou na minha cabeça, e a primeira coisa, foi isso, quando eu tava debaixo do carro. Quando eles me tiraram debaixo do carro, tiraram meu ex-namorado também, eu tentava falar a palavra pai, mãe, mas como eu não tava respirando bem, eu não conseguia falar. Eu lembro só que a sensação é que eu tava morrendo. Só isso. E eu lembro até que eu consegui sussurrar, falando, eu tô morrendo. E uma mulher que tava lá parada, não era a pessoa que tava segurando minha cabeça, porque alguém tava segurando a minha cabeça, tirou meu capacete, ficou segurando, eu não lembro quem eram essas pessoas que estavam lá. E eu lembro que essa mulher falou, você não vai morrer, colega. Muito obrigada, moça, eu não sei quem é você, mas obrigado pela força. E aí me levaram para o hospital aqui, regional de Vilhena, meu namorado também. Ele trincou a coluna até, só que graças a Deus ele anda, só não pode pegar peso. Não sei como ele tá agora que a gente perdeu o contato, já faz muitos anos, né? Mas ele fraturou, deu aquela trincada na coluna, mas a minha, o que aconteceu? A coluna, em vez de ter trincado e tal, ela quebrou mesmo assim e entrou para dentro. Eu fraturei várias vértebras, fraturei a T10, T11, T12, L1, L2 e eu fiquei paraplégico na hora, quebrei as 3 costelas, quebrei a cravícula e perfurei o pulmão. Então eu tava num estado assim muito grave na hora. Tiraram o raio-x, quando eles tiraram meu raio-x que viram que tava perfurado o pulmão, aí eles colocaram um dreno aqui em mim para eu poder respirar. Aí quando eles colocaram esse dreno que começou a sair o sangue, é aí que eu comecei a respirar um pouco melhor. Na época não tinha ambulância nesse dia, nesse domingo lá no hospital. Não tinha nenhuma ambulância que podia me levar para a capital, porque aqui normalmente os casos mais graves eles levam para a capital, Porto Velho. Não tinha nenhuma ambulância, não tinha ambulância nem para lugar particular, nem nada. A minha mãe não estava aqui em Vilhena, na época ela estava trabalhando em São Paulo, eu vim de Paraná, né, nasci de Paraná, minha mãe tinha casa lá, e eu estava morando com meu pai e minha madrasta aqui na época. Meu pai também estava viajando para Goiânia e minha mãe morando em São Paulo. Então no dia eu estava com a minha madrasta e tinha saído para dar uma volta com esse meu ex-namorado. Foi assim, bem complicado, eu fiquei aqui no hospital até meia-noite esperando uma ambulância e nada. Aí eles acharam um carro doblô, arrancaram os bancos de trás, me amarraram numa tábua lá e me levaram para Porto Velho. Nenhuma enfermeira queria ir comigo a propósito, porque o meu estado é tão grave que eles achavam que eu ia morrer no meio do caminho, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa segunda chance. E aí chamaram uma outra enfermeira que... Gente, esse barulho da minha cadeira motorizada aqui, tá? Uma outra enfermeira que tinha acabado de pegar folga, eles chamaram ela e ela foi comigo. E minha prima, Keila, me acompanhou até Porto Velho.
Minha madrasta também ficou em estado de choque, coitada, ela também estava com a minha irmãzinha, que eu tenho parte de pai, a Larissa. Hoje já tem a Lavínia, mas na época tinha a Larissa, que era pequenininha. E a minha prima me acompanhou até Porto Velho. Eu fiquei 3 dias no Hospital João Paulo II lá, que é um pronto-socorro. E lá é complicado. Eu fiquei 3 dias no corredor do hospital, suja do asfalto ainda, pelada lá, me cobriram com um lençol. Eu não conseguia respirar direito, eu tava com oxigênio aqui, com a sonda, mas mesmo assim não respirava bem. A dor era demais e eu tava numa maca dura, com a minha coluna assim, encostada na pele e parece que era uma coisa. Eu fiquei no corredor esses 3 dias, porque não tinha quarto disponível. E todo mundo parece que batia, passava assim, os acompanhantes, tinha gente dormindo debaixo da maca, gente no chão, tudo quanto é lado. E todo mundo parece que batia na quina da maca que eu tava. Então cada vez que alguém batia, eu urrava de dor. Era uma dor assim insuportável. Eu tava na beira da morte ali. Não tava suportando mais. E aí minha madrasta avisou minha mãe já tarde, porque minha mãe não tava atendendo o telefone no dia, porque ela tava cuidando de uma criança, os pais tinham saído. E ela não estava com o celular, então ela foi atender, já era bem tarde, tinha trocentas chamadas perdidas. Meu pai viajando para Goiânia, a minha madrasta resolveu não avisar ele para não causar nenhum choque, não sei assim. Meu pai esperou ele chegar, e ele chegou já no 3º dia do meu acidente. E minha mãe só conseguiu chegar em Porto Velho também no 3º dia, ela não conseguiu voo direto. Voo, acho que foi parar de Paraná, ela pegou um ônibus, foi para Porto Velho, então ela chegou no 3º dia. E no 3º dia, parece que foi o pior dia, assim, desde que eu tive esse acidente. Porque eu não tava suportando mais e na minha mente, eu não desmaiei em nenhum momento, mas não tinha reação, né? Meu corpo tava em choque. Eu já tinha aceitado na minha mente que eu estava morrendo, mas eu não queria morrer sem ver minha mãe. Porque já fazia uns meses que eu estava morando com meu pai e eu sempre fui muito apegada com a minha mãe e eu não queria morrer sem ver minha mãe, só isso. Pedir perdão pela rebeldia da adolescência. Eu tinha acabado de completar 16 anos na época que eu sofri esse acidente. E eu não queria morrer sem ver minha mãe. Aí, no 3º dia, ela chegou. E foi no 3º dia que eles conseguiram me transferir de hospital. Que aí eu fui pro hospital de base, onde eu fui, sim, receber o tratamento mesmo, sabe? Nesse 3º dia, eu falo muito nesse 3º dia. O médico chamou minha mãe no canto e falou que é para ela se preparar, porque provavelmente eu não iria resistir. Dentro de mim, eu já tava meio que, vamos supor, já tinha me conformado que eu iria morrer. Porque eu não tinha força para nada, eu mal respirava, eu não me mexia e tudo doía. Eu lembro que foi nesse 3º dia, de novo 3º dia, que eles começaram a limpar, sabe, a sujeira do asfalto. Eu ralei as costas todinho no asfalto, esse braço aqui todinho no asfalto. Então tava grudado de terra e minhas costas ficou branca aqui, arrancou todo o couro das minhas costas. Eles passaram álcool, assim, foi insuportável, gente. Olha, nunca quebrei a coluna, nunca... Ai, gente, é horrível, foi horrível, a dor foi imensa, assim. Mas eu nem tava pensando, tipo, eu já não mexi as pernas desde da hora que o cara girou o carro, mas eu, né, na hora eu só queria sobreviver, tava tentando sobreviver. E eu só sobrevivi porque Deus tinha um propósito mesmo na minha vida, porque nem o médico já tinha perdido as esperanças. Até o médico tinha perdido a esperança. E aí ele chamou minha mãe no canto e falou para ela se preparar. Aí conseguiram me transferir nesse mesmo dia e eu fui só melhorando. Eu fiquei uma semana só no soro, não tomei água, não comi, não consegui fazer nada, eu não consegui mexer meus braços. Não, eu tinha quebrado só a clavícula, mas eu não conseguia mexer o braço, eu não sei porquê. E foi assim que eu me tornei cadeirante, né? Mais pra frente eu vou estar preparando um vídeo pra vocês, contando a reação, quando que caiu a ficha, né? De como eu reagi quando caiu a ficha de que eu estava cadeirante. Mas assim, eu agradeço muito a Deus por eu ter sobrevivido. Foi um acidente assim que me deixou num estado bem crítico. Eu não fui pra UTI, mas os médicos já tinham que a qualquer momento eu ia partir. E Deus foi bom comigo, me deixou ter essa segunda chance, né? Vou estar contando mais pra frente mais detalhes pra vocês, mas como eu falei, se eu contar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, vocês vão dormir.
assistindo. Mas foi assim que aconteceu. Tem mais detalhes, mas mais pra frente eu vou estar contando pra vocês. Tá bom? Obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Curta, compartilhe, tá? E deixe os comentários aí pra vocês me falarem o que vocês acharam. O que vocês querem saber mais em relação ao meu acidente. De qualquer forma, eu sou muito feliz e agradeço a Deus por tudo. Eu também tenho muita história do decorrer desses 10 anos, quase 11, né, que aconteceu comigo. E é isso aí, nos próximos vídeos eu vou estar contando pra vocês, tá? Um beijo e até a próxima.